Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente na aula, agora dessa vez na aula número 5 do nosso programa de estudo, né? Aonde nós vamos estudar um pouco sobre direito objetivo, direito subjetivo, direito público, direito privado, algumas pequenas nuances aí de teorias que a gente precisa saber, embora por vezes, nós não possamos não dar a devida importância a essas teorias, mas elas são importantes, sim, para que a gente entenda a forma como o direito é concebido em todos os seus aspectos, seja na formação das leis, seja nas execuções dessas leis, seja na formação dos indivíduos propriamente dito, e assim por diante. Bom, o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês diz respeito à diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Basicamente, o que nós temos? Quando a gente fala em direito objetivo, eu estou me referindo a um direito que é aplicável a todos indistintamente. Ele não tem um destinatário específico, ele é destinado a todos em geral. Já o direito subjetivo é um direito que, por circunstância daquela situação, ele vai se aplicar a uma pessoa ou a algum grupo de pessoas de forma específica. Então, isso faz com que ele se torne peculiar, particular, subjetivo. É essa a diferença entre um e outro. Uma segunda distinção que precisa ser feita, e essa é uma distinção bem importante, que eu chamo a atenção de vocês, é a seguinte: nós temos no direito uma concepção de que o direito, a gente ouve falar, nós temos direito penal, direito civil, direito processual civil, e assim por diante, mas, na verdade, o direito ele é um só, ele é o que nós já estudamos na primeira aula, conjunto de normas, regras, valores, etc., mas, para que o estudo do direito ele se torne mais fácil, a doutrina, e a jurisprudência também, evidentemente, acabou dividindo o direito em dois grandes gêneros, que são direito público e direito privado. E, basicamente, o que diferencia um e outro, e isso eu chamo a atenção aqui na aula, porque vai ser objeto de uma das atividades, o que diferencia o direito público do direito privado, basicamente, é o seguinte, que no direito público, dentro das relações de direito público, eu tenho sempre o Estado em sentido amplo, ou seja, União, Estado, Distrito Federal ou município, em um dos polos dessa relação, ou seja, o Estado está sempre em um dos polos dessa relação jurídica. Já no direito privado, não. No direito privado, a gente trata de relações entre particulares, relações em que o Estado normalmente não vai estar presente. Ele pode sofrer algum reflexo em relação a isso, mas normalmente não vai estar presente. E, a partir dessa divisão entre direito público e direito privado, a doutrina criou o que nós chamamos de ramos do direito. Esses ramos do direito são simplesmente isso que nós estamos acostumados a ouvir no dia a dia: direito penal, direito civil, direito processual civil, e assim por diante. E nós temos que saber que esses ramos do direito, eles existem, que podem fazer parte ou do gênero direito público ou direito privado, dependendo se o Estado vai estar ou não em um dos polos da relação, e, a partir daí, eu entendo que existam essas divisões. Por exemplo, direito penal, direito do trabalho, direito administrativo, direito tributário, direito constitucional, direito processual civil. A maioria desses que eu falei são ramos do direito público, mas temos também ramos do direito privado, por exemplo, direito empresarial, o próprio direito civil também.
Então, essas são as diferenças principais, né? E o mais importante, saber que esses ramos são apenas divisões metodológicas para estudo, e eles se interligam e fazem parte de um grande todo chamado direito, que vocês aprenderam comigo na primeira aula, tá certo? A partir de agora, nós vamos estudar algumas teorias que tratam, que são obrigatórias no nosso programa, mas que tratam de situações um pouco diferentes. Elas tratam de situações que se referem à ordem jurídica interna ou externa. O que quer dizer isso, Bruno? Quer dizer ordenamento jurídico internacional ou ordenamento jurídico nacional. A primeira teoria, chamada teoria dualista, ela entende que há, de fato, duas ordens jurídicas bem distintas, dois ordenamentos jurídicos distintos, ou seja, o internacional, que regula a relação entre os estados e não se intromete na relação entre os indivíduos, nas relações internas de determinado país, e, por outro lado, nós temos a ordem interna, que essa sim vai regular a relação existente entre os indivíduos de um determinado país. Então, é essa ideia que a gente tem da teoria dualista. Duas ordens bem distintas, uma aplicável ao direito internacional e outra aplicável ao direito interno, Essa é a ideia da teoria dualista, tá? Existem algumas diferenças que se fala em relação à teoria dualista, que a gente vale a pena aqui traçar um panorama rapidamente, que diz o seguinte, que, olha, a primeira diferença é que o sujeito, ou seja, quem recebe ou quem emana as ordens, as ordens jurídicas em sentido amplo, eles são diferentes. Na ordem jurídica internacional é o Estado, na ordem jurídica nacional quem recebe esse ordenamento jurídico para ser seguido são os indivíduos, essa é uma das grandes diferenças. A segunda são as fontes no direito internacional, na ordem jurídica internacional, eu tenho fontes jurídicas diversas das fontes jurídicas da ordem interna, e a terceira diferença diz respeito à estrutura. Como assim, Bruno, a estrutura? A estrutura se baseia no seguinte, que no direito internacional, eu tenho as comunidades internacionais voltadas numa sinergia de coordenação. Já no direito interno, eu tenho uma relação que ela é tipicamente de subordinação, ou seja, eu tenho o ordenamento jurídico de um determinado país que se aplica aos indivíduos como um todo, tá certo? Por outro lado, a gente tem uma outra teoria chamada teoria monista, que basicamente diz o seguinte: olha, não existe divisão entre ordem jurídica interna ou externa, existe uma única ordem jurídica e que elas são equiparadas. Na verdade, o que Kelsen tratou nessa teoria foi o seguinte, que os relacionamentos entre as ordens jurídicas, seja interna ou externa, elas impõem deveres e direitos tanto aos estados como também aos indivíduos. Por quê? Porque é uma ordem jurídica só. Então, eu não faço aquela divisão que tem na teoria dualista, aonde eu falei a vocês que existe a ordem jurídica internacional, que regula as relações internacionais, e a ordem jurídica interna. Essa teoria ela recebe uma crítica muito grande, porque os estados eles são soberanos, e como que se um estado soberano, via de regra, os estados são soberanos, melhor dizendo, como que um estado soberano
vai se submeter a toda a ordem jurídica internacional, como se não houvesse nenhum tipo de divisão. Isso não é concebível. Por fim, nós temos que tratar sobre um fenômeno chamado transconstitucionalismo. O que quer dizer isso, moçada? Quer dizer o seguinte, que existem questões muito, muito importantes, e quem traz essa expressão é o professor Marcelo Neves, e ele fala o seguinte: essas questões muito, muito importantes, aonde simultaneamente as duas ordens jurídicas elas estão em jogo, seja a ordem jurídica interna ou a ordem jurídica externa, e aonde nós temos temas importantes como direitos humanos e assim por diante, temas que são considerados supranacionais, nós podemos sim ter o que se chama de transconstitucionalismo, aonde nós vamos admitir o que é a presença de tribunais internacionais, tribunais transnacionais, assim como até mesmo instituições locais nativas na busca de soluções para determinados casos específicos. Então, esse transconstitucionalismo, ele é realmente muito importante, porque é o que tem resolvido as grandes questões colocadas no nosso mundo jurídico. Moçada, o que eu peço para vocês nesse finalzinho de aula? Que vocês não deixem de assistir às aulas. As respostas das atividades, elas estão sempre nas minhas falas. E eu peço a vocês que atuem no fórum, nos fóruns, melhor dizendo, para quê? Para que vocês pontuem e a gente tenha uma interação bacana. Então, comentem, tirem dúvidas, façam uso da plataforma da melhor maneira possível, tá? E em relação a essa aula de hoje, eu vou deixar uma atividade que já foi respondida nesse vídeo que vai para vocês em breve, tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço forte, fiquem com Deus e com saúde, tá bom? Um abração, tchau, tchau.